Coffin Corner. Tenho certeza de que a maioria de vocês assistindo o vídeo já ouviu falar nessa expressão, mas eu tenho mais certeza ainda de que a maioria de vocês vai ver coisa nova no vídeo de hoje sobre este assunto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Eco Performance e mais um vídeo gravado de um quarto de hotel, mas o que importa é o conteúdo. Então vamos lá, vamos direto ao assunto, falar sobre Coffin Corner, mas antes de explicar este efeito, eu vou explicar o que ele não é. Uma das coisas que o Coffin Corner é muito falado é que ele seria o encontro das velocidades de stall de baixa velocidade e stall de alta velocidade. Não tem nada a ver com isso. Vou explicar melhor falando um pouquinho sobre stall primeiro. O stall, o que ele é? Por definição, stall é quando o ângulo de ataque crítico da asa é atingido. Ou seja, a asa está num ângulo de ataque tal que o ar, quando passa por ela, descola e não consegue produzir mais a sustentação necessária para manter o avião voando. E o stall acontece em qualquer velocidade. Basta que o ângulo de ataque crítico seja atingido. Então, o que é, afinal, o stall de alta e stall de baixa velocidade? Aquilo que a gente chama de stall de baixa velocidade normalmente se refere ao stall 1G. Vou explicar direitinho. A gente vai treinar stall no aeroclube. Stall no aeroclube, como é que a gente faz? Mantendo a altitude do avião, reduz a potência do motor, deixa o avião ir perdendo velocidade lentamente, mantendo a altitude constante, até um ponto em que o ângulo de ataque crítico é atingido e na velocidade em que esse ângulo de ataque é atingido, a gente considera essa velocidade de stall como sendo aquela velocidade de stall de baixa velocidade, digamos assim. Perdão pela redundância. E o stall de alta velocidade, afinal de contas, o que ele é? O stall de alta velocidade não é nada mais, nada menos do que o stall, ângulo de ataque crítico sendo atingido, em velocidades mais altas do que aquela que a gente acabou de registrar, demonstrando desta forma. Quando a gente conseguiria um stall mais alto? Não entendi. Bom, o stall mais alto normalmente está associado a fatores G mais altos do que 1. Por exemplo, vamos imaginar lá no nosso piloto privado a gente tentando executar curvas de grande inclinação. Como é feita uma curva de grande inclinação lá no treinamento do piloto privado? A gente pega o nosso avião, começa a inclinar as asas até um ângulo de 60 graus de bank e mantém a altitude. Para isso a gente vai ter que cabrar bastante o manche. E vocês vão perceber o nosso peso de maneira dobrada. Também o avião percebe isso. O peso do avião foi dobrado nessa situação. Como o peso do avião foi dobrado, é natural que ele precise de mais velocidade antes de atingir o ângulo de ataque crítico. E é exatamente isso que acontece. A velocidade do avião em que o ângulo de ataque crítico acontece quando ele está com o dobro do peso é 40% mais alta. 41% na verdade. E isso é o nosso, então, stall de alta velocidade. O stall aconteceu 41% mais veloz do que acontecia na baixa velocidade, que era aquela situação de 1G. Veja, stall igual deslocamento da camada limite em cima da asa em função do ângulo de ataque crítico. A velocidade que ele ocorre depende de vários fatores, mas principalmente da força G exercida no avião. Quanto mais alta a força G, mais alta a velocidade de stall. Ok, eu entendi stall de alta velocidade e stall de baixa velocidade que não tem a ver com Coffin Corner. Mas então o que tem a ver? Vamos esperar um pouquinho ainda para explicar isso. Vamos explicar uma outra coisa antes. Quando o avião está voando, o ar que passa ao redor dele não está na mesma velocidade em todos os pontos da aeronave. Há áreas que ele sofre uma deformação e essa deformação aumenta a velocidade do ar. Isso é o que acontece quando ele passa pela asa. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da asa ele é acelerado, mas bem mais na parte de cima. E então vamos olhar só para a parte de cima por enquanto no nosso estudo aqui. Por mais que o avião esteja numa velocidade, digamos, de Mach 0.72, o ar em cima da asa pode já ter atingido Mach 0.83, 84. E vai ter um ponto, uma velocidade em que o avião vai se encontrar ainda subsônico, em que o ar em algum ponto da aeronave, normalmente em cima da asa, já vai estar numa velocidade supersônica. Ele vai atingir Mach 1. A velocidade que o avião está subsônico, mas que pela primeira vez, em algum ponto ao longo do avião, normalmente a asa, esse ar encontra a velocidade supersônica, nós chamamos essa velocidade de Mach crítico. Velocidades acima do Mach crítico vão fazer com que o ar vá até uma velocidade supersônica e além dela, 1.01, 1.02, 1.03, não sei, e retorne, ele desacelere à medida que chega perto do bordo de fuga.
Na desaceleração do ar, quando ele sai da velocidade supersônica, acima de Mach 1, para a velocidade subsônica, abaixo de Mach 1, é gerado ali uma onda de choque. Qual é o problema da onda de choque? O problema da onda de choque é que essa perturbação na pressão em cima da asa, ela faz com que a camada limite descole. Veja bem, eu não estou descolando a camada de limite em função de ângulo de ataque. Eu estou descolando a camada limite em função de uma perturbação de pressão. Quanto maior a velocidade do avião, maior a velocidade que o ar atinge e depois volta a desacelerar. E esse retorno, essa volta de desaceleração, gera uma onda de choque cada vez mais intensa, cada vez mais forte. Quanto mais forte for a onda de choque, maior a perturbação do ar, ou maior essa força de descolamento depois da camada limite. E isso começa a gerar um chacoalhar no avião, um buffet. Buffet, que é uma característica semelhante àquela que nós temos quando nós estamos para estolar o avião. Quando a gente vai estolar o avião, começa a reduzir velocidade, uma das primeiras características que a gente percebe que o avião está no pré-stall é o buffet, é o chacoalhar do avião. E talvez o fato de essas duas coisas, a onda de choque bem forte ou o stall, terem essa característica semelhante de buffet, é que o pessoal diz stall de alta velocidade e stall de baixa. Mas não é. Stall de baixa velocidade é aquele stall a 1G em que nós tivemos sim uma situação de buffet e aí a camada limite descolou. E stall de alta velocidade é aquilo que eu expliquei com a força G aumentada e temos também uma outra coisa que eu não vou dar nome, eu vou chamar simplesmente de High Speed Buffet. É o buffet que acontece, esse chacoalhar de todo o avião, em uma situação de alta velocidade e que isso não está ligado a stall. Isso tem que ter ficado claro na cabeça de todos os pilotos. Buffet de alta velocidade, gerado por onda de choque. Buffet de baixa velocidade, normalmente ligado a stall. Entendendo essas duas coisas, agora vai ficar mais fácil da gente entender também a situação de Coffin Corner. Eu vou trazer aqui para a tela uma situação em que o avião está subindo com 300 nós e ele vai subir com 300 nós até encontrar o Mach máximo operacional dele, que neste exemplo é 0,8. A velocidade indicada de stall desse avião, considerando 1G, é de 250 nós. Vamos dar uma olhada no seguinte, esse meu avião ele vai subir até uma certa altitude, mantendo 300 nós o tempo todo, e o velocímetro vai manter essa linha de baixo vermelha, tracejada e preta, o tempo todo em 250 nós, que é a velocidade de stall 1G desse avião. A parte de cima do velocímetro ela vai ser mantida em 340 nós o tempo todo. Então o avião ele está dentro de uma janela. Parte de baixo, que é o stall, 250 nós. Parte de cima, que é a velocidade máxima operacional, para efeitos de compressibilidade do ar, 340 nós. O avião está voando com 300 e fica voando nessa velocidade enquanto sobe. Até que ele atinge uma altitude de 24 mil e poucos pés. Nessa altitude, a nossa velocidade máxima operacional de 340 nós passa a equivaler também ao nosso Mach máximo operacional, de Mach 0,80. Pause. Se por um acaso você não entende essa questão de a velocidade Mach variar em função da nossa subida, a velocidade indicada, a velocidade aerodinâmica, tem um vídeo bem bacana que vai aparecer aqui em cima, dá uma olhada lá, eu explico direitinho a diferença entre velocidade aerodinâmica, velocidade indicada, velocidade calibrada, velocidade equivalente, etc. E esse segundo vídeo aqui em cima, eu explico direitinho a altitude em que ocorre a transição da velocidade indicada como referência da nossa pilotagem para a velocidade Mach. Nesse terceiro vídeo, também aqui em cima, e tá todos os três também na descrição, tá? Eu tenho um vídeo demonstrando essa subida e no velocímetro a velocidade trocando, num voo real. Bom, voltando ao assunto. Eu cheguei nessa altitude aqui e eu vou continuar subindo com 300 nós. Fato é que agora aquela linha de cima do meu velocímetro vai começar a vir de encontro a mim. Por quê? Porque agora aquela linha de cima, vermelha e preta, ela representa não mais uma velocidade indicada operacional máxima, mas uma velocidade Mach operacional máxima. E ela está cada vez mais próximo de mim, porque eu, voando com 300 nós de velocidade indicada e cada vez mais alto, estou voando com um número Mach cada vez mais alto. Até que eu cheguei em Mach 80. Não posso mais acelerar sem ultrapassar a velocidade máxima operacional do meu avião. O que eu faço agora? Agora eu troco a referência e vou manter o meu Mach máximo operacional de 0,80 e a subida. Isso vai fazer com que a velocidade indicada comece a cair. Ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo, até que eu vou chegar numa altitude em que eu encontrei aqueles 250 nós, que é a minha velocidade de stall. Veja bem, se eu acelerar, eu ultrapasso o meu Mach máximo operacional. Se eu reduzir, eu entro em stall, porque eu estou abaixo da velocidade mínima de stall, mesmo em 1G. Eu não tenho opções.
Não tem opções de velocidade a não ser exatamente essa velocidade que eu me encontro neste exato momento. Pois bem, eu acabo de encontrar o Coffin Corner. Esse é o cantinho do caixão, em que o piloto, se acelerar, tem um problema, se ele reduzir, ele tem um problema. Qual é a única solução ao Coffin Corner? Eu não diria de única, mas assim, tenho duas. A primeira é, eu mantenho aquela velocidade e fico na expectativa de reduzir o meu peso para que a minha velocidade de stall comece a cair, e aí eu abro um pouquinho a janela de operação do meu avião, consigo operar entre duas velocidades um pouco mais distantes. Mas eu acho um pouco idiota, porque eu não vou ficar lá mantendo a minha altitude, tendo apenas 0 nós para variar, ou seja, nada. Se eu acelerar, eu entro numa velocidade além da máxima operacional, se eu reduzir, eu entro numa condição de stall. Eu saio dali e eu começo a descer. Se eu descer, eu aumento de novo essa janela de operação. Tá legal, para tudo aqui. Eu tinha dito para vocês que vocês iam ver coisas novas e até agora não mostrei tanta novidade assim. Mas vamos colocar aqui então valores mais realistas dentro de um avião, dentro de um exemplo de um avião de verdade. Peguei um Boeing 737-800 pesando cerca de 78 toneladas. Como é que vai funcionar esse gráfico? Eu vou devolver o gráfico para a tela, pensando no nosso avião fazendo a subida toda com 300 nós, só que eu vou indicar aqui a velocidade máxima operacional, VMO, 340 nós, o Mach máximo operacional, Mach 0.82, e a velocidade indicada em que o stall com 1G acontece, cerca de 210 nós com o avião limpo, e se você lembrar bem de um vídeo que eu fiz sobre stall, você vai ver que a velocidade indicada em que o stall acontece não é sempre a mesma. À medida que a gente sobe, em níveis mais altos, ela é uma velocidade indicada também um pouco mais alta. E ela aumentou ali de 210 até cerca de 225, já mais próximo de 41 mil pés. E aí eu fechei o gráfico, 41 mil pés, a altitude máxima que a gente pode voar esse avião. Agora que eu fiz isso, eu vou colocar aqui uma outra informação. Essa informação eu desenhei em amarelo e é uma linha amarela que aparece no nosso velocímetro. Mas o que ela representa? Ela mostra para você aonde está a velocidade de stall caso você aumente o peso do avião em 30%. Ou seja, velocidade de stall com 1.3 G. Mas por que 1,3 G? Por que não escolheram demonstrar essa linha com 1,2, com 1,4, com 1,5? Por que 1,3? Porque em várias situações relacionadas à performance dessa aeronave, a gente tem que ter uma capacidade de curvar o avião com 25 graus de bank, e a lei exige que seja permitido um extrapolamento de mais 15 graus. Ou seja, a gente tem que permitir que o avião curve 40 graus de bank antes de tocar o alarme de stall. E, casualmente, 40 graus de bank no meu avião equivale a um aumento na força G em 30%, ou seja, 1,3 G. E é por isso que isso já aparece no velocímetro pra gente. E aqui aparece igual na linha Boeing, na linha Airbus, na linha Embraer ou em qualquer outro avião deste tipo que você vai voar. Agora tem uma coisa muito bacana. Essa linha amarela que eu desenhei no velocímetro, na parte de baixo dele, e que está indicando qual é a velocidade de stall se o teu peso aumentar em 30%, também vai aparecer em um determinado momento na parte de cima do velocímetro, indicando quando aconteceria o High Speed Buffet, quando o teu avião tiver com 30% mais de peso. E eu desenhei no gráfico aqui, mas ela ainda não aparece no velocímetro. Isso porque a gente está ao nível do mar com 300 nós. O nosso velocímetro, a parte de cima dele, está marcando com aquela linha vermelha e preta simplesmente 340 nós, que é a nossa VMO. Mas se a gente começar a subir, e vamos imaginar uma subida aqui com 300 nós ou Mach 0.78, veja o que vai acontecer. Nosso avião agora vai subindo, 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 ele chega lá a 26 mil pés, que para esse avião é onde acontece a transição de VMO para MMO, aquela linha vermelha e preta deixa de indicar a velocidade máxima operacional e passa a indicar o Mach máximo operacional. Ele continua subindo até que 300 nós valha exatamente a mesma coisa que Mach 0.78, e dali ele continua subindo com Mach 0.78. O que é mais interessante aqui é que nesta altitude passa a aparecer aquela linha amarela na parte de cima do velocímetro. E quanto mais a gente subir, mais essa linha amarela vai descer. E, ao mesmo tempo, como eu estou mantendo uma velocidade Mach constante, a linha amarela na parte de baixo do velocímetro também está subindo. E a linha vermelha, lá de 210, 215, 220 nós, começou a aparecer também na parte de baixo do velocímetro. Eu cheguei numa situação igual àquela foto que ilustra a capa desse vídeo. E isso está mostrando duas linhas amarelas se encontrando, uma única velocidade possível entre as linhas amarelas, uma linha vermelha e preta em cima e uma linha vermelha e preta embaixo. Muita gente pega uma foto assim, publica na internet e diz, aqui é o Coffin Corner. Não. Aqui é uma velocidade em que eu ainda posso aumentar o peso do meu avião em 30% para aí então chegar no Coffin Corner. Se ele aumentar em 30%, eu vou ter a linha vermelha e preta de baixo subindo até o final da linha amarela.
Eu vou ter a linha vermelha e preta de cima descendo até o final da linha amarela. E agora sim, eu terei as linhas vermelhas e pretas, que neste caso não vão indicar simplesmente MMO na de cima, ele vai indicar High Speed Buffet, e na de baixo vai ser o Low Speed Buffet em função do stall, realmente se encontrando. E daqui, a minha única saída, vocês já viram, é descer. Descer para me livrar dessa situação de Coffin Corner e fazer com que essas linhas voltem a abrir. Mas quando é que o avião aumenta em 30% o peso dele? Bom, eu já falei. Uma das opções é manter o voo nivelado e inclinar as asas. Inclinar as asas em quantos graus? 40 graus de bank. 39 para ser mais específico. Colocando 39 graus de bank no nosso avião, eu terei ali uma situação de Coffin Corner, finalmente. Coffin Corner real, em que aumentar um nó gera High Speed Buffet, e não apenas um alarme de exceder a MMO, e reduzir a velocidade gera um alarme de stall com o stall de verdade acontecendo em função de ângulo de ataque e descolamento da camada limite. Outra situação que pode gerar eu entrar em um Coffin Corner, qual seria? Seria turbulência. E nessa turbulência, se eu tiver o ar provocando uma aceleração vertical no meu avião que aumente o seu peso em 30%, chegamos em 1.3G, eu vou ter os dois cenários realmente acontecendo ao mesmo tempo. O cenário de stall por questão de ângulo de ataque e o cenário de High Speed Buffet. E aí, pessoal, viram alguma novidade no vídeo de hoje? Deixa, por favor, comentários aqui no vídeo para eu saber o que vocês estão achando desses vídeos aqui do canal Aircore Performance. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar membro. Você ajuda demais o canal, R$ 7,99 por mês, tem direito a conteúdo exclusivo todo o mês aqui no canal Aircore Performance. Lembra de me seguir lá nas redes sociais. Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.